Diga comigo, mas Josué, filho de Nun, jovem, não se apartava da tenda. Diga para o seu irmão, não se aparte da tenda, meu irmão. Parafraseando, vamos para o livro de Josué, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, está escrito, Josué capítulo 3, versículo de número 5 está escrito, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você não entendeu? Vou repetir. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E você diz amém. Glória ao nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão e diga, você está preparado, meu irmão? Diga, você está preparado mesmo? Diga, fica na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida. Oh glória, senta adorando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, o texto que nós acabamos de ler nesta noite, ele nos convida a estarmos meditando, conhecendo uma das belas histórias de um dos grandes homens a qual a Bíblia nos apresenta. Josué, filho de Nun, da tribo de Benjamim, foi um homem que o Senhor escolhera para um grande projeto em um tempo que o Senhor havia determinado. O livro de Josué vai falar das suas experiências, vai falar da sua história, vai falar de grandes e pequenos acontecimentos, administração, enfim, Josué tem muito a nos ensinar. A Bíblia, irmãos, nos informa, no capítulo de número 33, no seu versículo 11, que Josué, na sua juventude, já era um moço compromissado com as coisas do Senhor. Quando Josué nasce, na sua fase de pré-adolescência para adolescência, de adolescência para a juventude, e da sua juventude a se tornar um homem, Josué passa por todas as suas fases na presença do Senhor. Como qualquer jovem, Josué foi tentado, Josué teve momentos de decepções na sua vida, mas a Bíblia mostra um segredo, e o texto que lemos, ou o versículo lido, diz que o jovem Josué não se apartava da tenda. Quando a Bíblia fala esta expressão, está falando sobre este jovem e o seu comprometimento com a obra de Deus na sua juventude. Está falando da sua vocação, está falando da sua determinação, está falando da sua escolha. Jovem poderia ter escolhido outros rumos, outros caminhos, mas ele sentia e desejava no coração estar na presença de Deus. E isso fez com que ele viesse galgar a sua história e toda a juventude, algo que chamara a atenção
de Deus. Eu vejo na juventude de Josué um jovem que o Senhor estava preparando para um futuro de glória, para um futuro de honra. Josué não sabia o que estava esperando por ele. Simplesmente, tudo que ele aprende com Moisés, tudo o que ele faz na casa do Senhor, todas as suas decisões, frustrações, decepções, porque ele estava no mundo, faz com que ele viesse crescer para viver o que Deus tinha reservado para a sua vida. Quando chega o tempo, no capítulo de número 1, Josué, ele sai da sua fase de juventude e se torna um homem. E tudo que ele adquire na sua adolescência e juventude faz com que ele se torne um homem preparado para viver o tempo escolhido de Deus para a sua vida. Moisés, líder, Moisés, homem dinâmico, Moisés, servo do Senhor, morre. E a Bíblia diz que o povo está enlutado, chorando. Neste momento, o Senhor então chama o homem, que tinha tantos que também poderiam ser escolhidos, mas um chama a atenção de Deus: Josué. Josué, diz a Bíblia, que é escolhido por Deus para agora levar o povo, a qual o Senhor havia prometido algo especial para eles. Quando Moisés morre, a pressão da liderança, havia muita gente naquele momento, então todos queriam saber quem era o homem que iria liderar agora todo aquele povo. Então o Senhor faz com que Josué viesse ser notado. Josué é levantado agora como sucessor, como homem preparado para conduzir o povo a uma terra que emana leite e mel. Parece, irmãos, que vejo o capítulo 1, Josué preocupado. Afinal de contas, não seria fácil, não seria para qualquer pessoa. A responsabilidade era grande, havia muitas pessoas. Josué sente a pressão de todos os que estão presentes. Josué por 3 vezes ouve a voz de Deus dizendo para ele: Josué, esforçai-vos e tende bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu serei contigo, Josué. Josué começa a receber uma palavra positiva da parte de Deus. Josué começa a entender que tudo que ele disse não para o mundo, o Senhor simplesmente o guardou e o preparou para aquele momento. Ou seja, Josué entende que ele era a escolha de Deus para aquele momento. Josué entende que a partir daquele dia, as coisas não seriam mais as mesmas para ele. Então Josué toma as rédeas da situação e teme também a preocupação de não desconstruir o que Moisés havia construído. Mas há uma palavra, há um versículo, uma frase no capítulo 1 de Josué que chama a minha atenção. São as seguintes palavras: e o Senhor falou a Josué, me dando a entender que Josué era um homem, foi um jovem, um adolescente que sempre ouviu e discerniu a voz de Deus na sua vida. No capítulo 1, se você percebeu, Josué, irmãos, ouve a voz de Deus e Deus fala 3 coisas que vai mudar a sua vida, o seu caráter e o seu ministério. Eu vim nesta noite pregar uma palavra profética para quem quer tomar posse.
Eu vim nessa noite dizer que você é a escolha de Deus para este tempo presente. Pegue na mão dele, levante a mão dele, mesmo sentado, diga: eu vou levantar sua mão, diga, porque você é a escolha de Deus para esse tempo. Diga: Deus olhou para você diferente. Diga: a partir de hoje começa algo novo na sua vida. Diga: a partir de hoje Deus vai fazer 3 coisas que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Diga: 2015, diga, vai ser o ano do diferencial na sua vida. Se você acredita, mesmo sentado, abraça Ele, glorifica a Deus. Labarachandaramai. A primeira coisa que Deus fala para Josué é algo relacionado a uma promessa. O versículo 5 do capítulo 1 versículo 5 do capítulo 1 diz desta forma, a parte B: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus fala com Josué, mas o Senhor toca no nome de Moisés. Por que que Deus fala justamente do ministério de Moisés para Josué? O que Deus queria que Josué lembrasse relacionado a Moisés. E é fácil de entender, irmãos e pastores, porque Josué não foi simplesmente um participante, mas uma testemunha viva do que Deus falou e cumpriu na vida de Moisés. Um dia Deus disse a Moisés: Moisés, eu tenho algo para lhe dizer. E lhe faço uma promessa. Estou lhe dizendo que estou preparando uma terra que emana leite e mel. É uma terra boa, é uma terra fértil. É um momento e um tempo onde vocês vão viver algo glorioso que eu estou preparando para este povo. Esse povo havia experimentado o tempo do cativeiro, havia vivido um tempo de derrotas e frustrações, mas o Senhor promete algo. Quando, irmãos, Moisés, ele percebe que esta promessa, ela era verdadeira, Moisés fica na expectativa, só que ele vai além. A sua ansiedade fez com que ele viesse chamar alguns homens para entrarem dentro da terra e vasculhar a terra e ver a terra, como era a terra que Deus havia prometido para eles. Moisés disse: vão, veja tudo e traga o relatório para mim. A Bíblia diz que Moisés escolhe alguns homens, e dentre destes homens veio 2, que a Bíblia faz questão de chamar o nome deles. Um era o homem chamado Caleb, e como era o nome do outro? Era o homem chamado Josué. Lá vão eles. Quando eles chegam na terra, eles começam a vasculhar a terra, e 3 coisas chamam a atenção destes espias. Primeiro, a primeira coisa que chama a atenção deles é a terra. A terra que eles começam a ver era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra, irmãos, aonde eles iriam plantar e eles iriam colher. Eles começaram a entender: aqui nós vamos plantar o trigo, vamos plantar o cereal, aqui essa terra vai ser uma bênção, nós vamos plantar o milho, nós vamos encher os nossos celeiros, nós vamos prosperar, e a mesa das nossas famílias serão fartas. Deus trará prosperidade para o meio do nosso povo. A terra, irmãos, era incomparável. Eles percebem que a terra era do jeito que Deus havia falado. A segunda coisa que chama a atenção deles era a água daquela terra. A água era potável, e não havia pouca água. Não havia uma crise hídrica como o meu estado está passando.
ao ponto dos políticos, ao ponto do povo da cidade se desesperar, porque está um desespero lá em São Paulo, porque tudo indica que se não chover como eles esperam, em julho está acabando a água em São Paulo. E irmãos, nesta terra não havia crise hídrica, havia muitos açudes, havia muitos lagos, poços artesianos, havia, irmãos, muitos lençóis de água, havia água em abundância, água boa, água potável, e isto chama a atenção deles. A terceira coisa que chama a atenção deles naquela terra era a quantidade de pomares que havia na terra, muitos frutos, muitas árvores, havia uma arborização muito fértil, muito grande, frutos pequenos e grandes de muitas espécies. Tudo chama a atenção daqueles homens, não esquecendo que também a Bíblia diz que havia gigantes naquela terra, homens de alta estrutura, que ficariam como grandes obstáculos na vida deles. Mas isso faz com que eles tomem uma atitude. Quando eles viram a terra, a água e toda a arborização, eles percebem: nós precisamos levar algo para Moisés, para ele ver. E naquele tempo não havia tecnologia, não havia um celular, não havia um tablet para fazer uma foto, uma selfie, para mandar automaticamente para ele. Então eles precisavam levar algo físico, e a Bíblia diz que eles vão em busca de algo, e eles não pegam da água, eles não pegam da terra, mas o texto diz que eles vão em busca de um fruto daquela terra. E o texto sagrado diz que eles pegam um cacho de uvas, eles entram numa vinha e eles pegam um cacho de uva, mas a minha e a sua Bíblia diz que esta uva, este fruto era diferente no seu peso e no seu tamanho, era grande ao ponto de 2 pessoas carregar o cacho desta fruta. Quando chegam diante de Moisés, eles colocam os frutos no chão e diz: Moisés, está aqui o que nós vimos. O relatório é o seguinte: a terra é boa, tem muita água, tem muita arborização, tem problema, vai ter gigante, mas tem uma grande coisa, Moisés: tudo que Deus falou para você, nós vimos com os nossos olhos, e é maior do que você pode imaginar. Moisés fica na expectativa. Moisés, ele fica alegre, porque Moisés sabia que Deus tinha preparado algo grande e que estava prestes a acontecer. Por isso que no versículo de número 5 do capítulo 1, Deus estava tentando fazer Josué lembrar disto, dizendo: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus estava dizendo: Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Moisés morreu, mas eu vou continuar o meu projeto. Moisés morreu, mas a terra vocês vão entrar nela, porque foi eu que prometi na tua vida, Josué. E você viu. Pega na mão do teu irmão e diga: você vai ver. Diga para ele, diga: você vai ser testemunha do que Deus está falando nesta noite. Diga: porque a terra é boa. Diga: o que Deus vai fazer é grande. Diga para ele: fica na expectativa, fica na expectativa. Está vindo coisa grande por aí, está vindo andar a Xonderé. E eu começo a pregar agora e dizendo para você: prepara que por esses meses você vai pisar na terra. Tem água, tem arborização. Prepara para viver um tempo novo. Graça plena em Maceió. Joga a mão para o céu, porque Deus vai. Faz barulho de glória aqui. Levanta as 2 mãos e receba agora. Receba agora. Receba agora. Tem algo grande vindo aí. Ele não entendeu. Põe a mão no ombro dele e diga: a promessa é grande. Diga para ele.
A promessa não é esquecida. Diga: você é a escolha de Deus. Vai, Josué, a terra Deus já deu, agora é você que tem que tomar posse. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse aqui desse lado. Toma posse aqui. Vai, jovem, toma posse do que Deus vai. Já estou ouvindo barulho de língua estranha. Já estou ouvindo o que Deus vai fazer. Prepara, porque o negócio vai vingar a partir de hoje na tua vida. A segunda coisa que o Senhor fala com Josué é algo relacionado a um grande momento em que o Senhor diz para ele: Josué, pega o povo, e você não vai levar ele até as campinas, você não vai levar ele até os montes, mas você vai levar eles pelo caminho do Jordão. No versículo de número 2, Josué diz a Bíblia que chama o povo, e o povo estava com Josué. E lá vai Josué. Quando eles chegam no caminho que Deus havia falado, eles iam de encontro ao caminho do Rio Jordão. O Jordão, que era uma descida, Josué e o povo não entendem, porque Deus havia levado eles até ali. Mas por que então, pastor? Porque havia uma série de problemas. Como era que eles iriam atravessar o Jordão? Pela geografia bíblica, o Jordão tinha os seus 4 a 8 metros de profundidade, 20 a 28 metros de largura, mais de 140 quilômetros de extensão. Não havia embarcações, não havia pontes, não havia ferro. Como era que o povo ia atravessar? O jovem poderia atravessar por sua força, mas havia muitos anciãos, havia muitas senhoras, havia muitos animais para transportar as cargas, e as crianças, pelo nível e pela correnteza da água, muitos morreriam. Então Josué pensa: mas como é, Deus? Como é que nós vamos passar? Como é que isso vai acontecer? Mas uma coisa eu entendo, e Deus fala com Josué algo interessante. Deus leva o povo e Josué até a frente do Jordão, mas o Jordão estava fechado, porque assim às vezes Deus faz comigo e com você. Deus fecha o Jordão, não é porque nós queremos, mas é por sua permissão divina, para mostrar que só Ele tem o poder de fazer um milagre na nossa vida. Deus está me dizendo aqui que 2014 foi ano de Jordão fechado para muita gente aqui nesse lugar. 2014 foi ano em que você estudou e não passou, em que você tentou abrir empresa e não conseguiu, em que você tentou algo e não vingou o projeto. Entrou 2015, neste carnaval você está dizendo: Deus, o que é que está acontecendo? Que eu só vejo à minha frente o impedimento, tudo fechado. Mas o Senhor falou a Josué: não se preocupe, Josué, se eu levei o povo na frente do Jordão, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou abrir o Jordão na tua vida, Josué. Pega na mão do teu irmão, diga: você acredita que enquanto você está aqui no congresso de jovens, Deus vai abrir o Jordão na tua vida? Eu estou profetizando agora. Quando acabar este congresso, prepare, vai abrir Jordão em muitas áreas da sua vida aqui agora. Levante a mão direita para o céu. Tem gente que precisa deste milagre, só que esse milagre vai acontecer de uma forma diferente na tua vida, meu irmão. Deus disse: Josué, quer ver o Jordão abrir na sua vida? Então preste atenção que eu vou fazer. Deus dá 2 ordens a Josué. Primeiro, Deus disse: Josué, você vai pegar os sacerdotes com a arca do concerto, eles vão entrar no meio das águas. Quando eles pisar os seus pés nas águas, deixa o resto que eu faço. E segundo, você vai chamar 12 homens
cada homem de uma tribo, e cada homem com uma pedra na mão. Eles vão se juntar e vão levantar um memorial no meu nome, Josué. Quando eles levantar esse memorial, você vai ver o que eu vou fazer. Detalhe, esse memorial era uma espécie de altar. As pedras, irmãos, não podia ficar uma separada, muito longe da outra. As pedras precisavam ficar juntas e em cima uma da outra. Ali seria o memorial ao nome do Senhor. Deus queria trazer uma lição para Josué, duas lições. Primeiro, milagre não aconteceria por feitos humanos. Deus estava dizendo que através da sua presença, coisas grandes ele iria viver naqueles dias. E outra coisa, o fato de cada tribo, o fato de cada pedra representava a unidade. Deus estava dizendo: Josué, você quer ver o povo receber milagre? Não vai ser apenas um ou dois que vai receber milagre. A bênção, quando vir, a bênção vai ser coletiva, vai ser para todas as tribos, para todo o povo. Só que tem uma coisa, Josué: as pedras não podem ficar separadas uma da outra. As pedras têm que ficar juntas, as pedras têm que ter unidade. E isso é muito interessante, porque tem muito lugar por aí que Deus não faz mais milagre, que Deus não opera suas maravilhas, porque são pedras separadas, pedras divididas, pessoas que só têm mente de exclusivismo, pessoas com mente de egoísmo e omissão. Mas eu louvo a Deus por esta igreja. Sabe por quê? Porque aqui as pedras estão juntas. Vocês têm lutado o ano todo e alguém disse: o conágio não vai acontecer, o congresso do jovem foi difícil, mas pouco a pouco vocês foram juntando as pedras aqui, pedra de lá, e vem pedra de Flecheira, e vem pedra da usina, e vem pedra do outro lado, e um foi juntando, e vamos dizer, nós precisamos estar na sede. Por quê? Porque quando as pedras estiver reunidas, o algo de você vai ver o que Deus vai fazer. Pega na mão dele, aperta a mão dele, pega na mão dela, diga para ele: está preparado, meu irmão? O Jordão vai abrir. Diga: a partir do momento que as pedras estão juntas, junta as pedras nessa noite, junta as pedras nessa noite. E aqui eu libero algo da parte de Deus em nome de Jesus. Quer ver 2015 ser diferente na tua vida e nessa igreja? Porque Deus vai entrar em cada departamento aqui. Deus está dizendo que vai começar a juntar as pedras no púlpito, vai começar a juntar as pedras nas irmãs, obreiro de porta com obreiro de púlpito. Igreja, levante a mão para o céu e recebe algo da parte de Deus. Deixa eu ver aqui se tem glória, deixa eu ver aqui se tem glória, deixa eu ver aqui. E é para as congregações. Deus vai te usar naquele lugar. Recebe aí, recebe aí. Jesus, eu sinto a tua glória nesse lugar. E se tiver pedra separada, Deus vai juntar hoje aqui. Se pedra não fala com pedra, Deus vai fazer falar hoje aqui. Oh glória, levante a mão quem entendeu e adore a Ele. Levante a mão e adore a Ele. Enquanto você adora, o Jordão está abrindo aí agora. Olha o Jordão abrindo, olha o Jordão abrindo. E Deus dizendo: passa, porque tem algo esperando por você lá na frente. Passa, tem algo que está prestes a acontecer na tua vida, meu irmão. Espírito da verdade, Espírito da verdade, aponta para ele, diga: você tem uma promessa. Diga, você tem uma promessa. Oh Espírito Santo, deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar, irmão. Chora, adore a Ele. Deixa Deus. Deus está falando da tua vida. Deus está falando da tua vida nessa noite.
Ninguém está brincando aqui de igreja. O negócio é sério na tua vida. Deus disse: Josué, está preparado para pisar na terra, Josué? Quem está preparado nessa noite? Deixa eu ver. Você está preparado para pisar em lugares altos?